Olá, e nós estamos aqui neste friozinho delicioso. Finalmente parece que o inverno chegou, né? Para mais um podcast aqui do Mamunes em Preto e Branco. Um podcast que vai continuar falando do terceiro setor. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui, depois de alguns contratempos e que não deram certo antes, mas hoje um grande dia para todos nós, porque essa sociedade, esse trabalho no terceiro setor que eles realizam, os convidados de hoje, é impressionante, é imenso aqui em Sorocaba. Mas não só em Sorocaba, eu acredito que em várias cidades, eu acredito que a gente tem isso espalhado numa grande quantidade de ONGs, de associações, para realizar esse trabalho em prol das pessoas que necessitam dos acolhidos, especialmente idosos. Então, é com muita alegria que eu apresento aqui à minha esquerda João Décio. Miguel, obrigada por estar aqui, João Décio. Eu que agradeço muito pelo convite. Que nós vamos tratar por aqui. Décio, porque o presidente se chama João Roberto. Então, a gente vai chamá-lo de Décio. E aqui à minha direita, Renata Cruz Soares, que é assistente social e tem atendido muito bem as nossas conversas. Então, é um prazer, como eu digo sempre, conhecer pessoas do terceiro setor, porque aí você as conhece na essência. Que o terceiro setor, repetindo, e eu não me canso de falar, é o lugar onde você pode conhecer a essência, conhecer a índole, conhecer quem é quem. Não existe vaidade, não existe interesse, não existe puxar tapete de ninguém, não existe nada. Existe uma coisa chamada amor. E depois do amor, a outra coisa chamada respeito, equipe. Que as pessoas se unem para fazer um trabalho que só dá certo por conta desses ingredientes. Concordam ou não? Ah, sim. O terceiro setor, né, como a gente costuma dizer, já é o delinear de uma jornada, né? E nada mais do que não dar nessa reta, nesses instantes, vamos chamar, por causa da velocidade do nosso tempo, que é o carinho, a caridade. Exatamente. Lembrá-los da realidade, do colinho da mamãe que eles tantos necessitam, que a idade já fez com que eles esquecessem. Então, e nós vamos falar hoje, começamos aqui o nosso bate-papo, falando do Lar São Vicente de Paulo. Eu não sei quanto tempo tem, eu vou perguntar para o Décio, há quanto tempo existe o lar? Na verdade, lar era asilo. Qual foi essa transformação? Ele veio passando Sociedade São Vicente, vamos falar sobre isso. Então, vamos entender o seguinte, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é internacional, ou seja, ela está presente em 170 países e ela começou através de Antônio Frederico Zanan em 1833. Ele é um dos fundadores. E ela se distribuiu... Voltada sempre para idosos ou era acolhidos de maneira geral? Começou como uma rede de caridade. Tá. E o primeiro trabalho que Frederico fez foi, como era em Paris, época de inverno, a pobreza era grande, eles levaram um feixe de lenha para os idosos poderem se aquecer. Olha que legal. Então, quer dizer, foi um ato de caridade. Sim. E daí, em cima desse princípio... Não foi de assistência alimentar, de assistência de recursos, não? Não tinha na época. A escassez na França, nessa época, era muito grande. Uhum. Então, não se tinha o que poder doar, a não ser o seu tempo. Sim. E aquilo que tinha disponível, que estava barato. Sim. Então, começou-se através de um feixe de lenha para que começasse a aquecer o coração dos idosos. Ah, que bacana, aí começou que toda essa história. Aí nós tivemos o asilo. O asilo começou em Sorocaba, na Santa Cruz. Né, eu lembro. Ao lado de onde hoje é Ao lado não, é onde é a Cecília, né? Cecília, lá. É onde é a Cecília. Está a Cecília. Aquele prédio muito bonito. Nossa. Ele tem a frente dele foi tombado histórico, sim, né? Não, é muito lindo lá. E lá começou-se no dia 14/6/1896. Opa, então, a gente está perto da data. Já damos uma comemorada entre nós, lá no lar, porque isso é uma conquista. E por que
Quando ele mudou-se para o Jardim Betânia, para a nossa sede, o asilo ele é uma palavra pesada. Asilo da ideia de estar lá. Ângela, você vai para o asilo. É Nossa, horrível. isso Você vai ficar isolado do mundo. Muito grande. Então ele passou a ser lar. Uma palavra mais aconchegante. Uma palavra mais amistosa. Você está em casa, né? Estou na minha casa. Esse é o princípio que Renata também sempre prega. Aqui é a casa deles. Para a gente entrar no quarto deles, nós temos que bater na porta. Sim. Então, a concepção, nesse sentido, é outra. Né? Então, nós começamos assim. Foi através sempre de voluntários, através da doação, através da caridade. Falando em voluntários, quantos vocês têm noção de... Porque o Décio é um diretor voluntário. Ganha bem, né, Décio? Muito bem. Eu já tenho uma suíte no céu com 2 andares. Eu estou muito bem. Com certeza. E você falava de como que é o voluntariado lá. Antes é tanta pergunta. Antes disso, quantos diretores? Porque tem muita gente. A gente via nas festas juninas. Quanto tempo que eu cobri festa junina quando estava no jornal, meu Deus, foram mais de 13 anos frequentando sempre e vendo o número de voluntários gigante que tinha nas barracas, o número de pessoas de vicentinos. A Revoada existe ainda? A Revoada... Como é que ela funciona? Ela funcionou um tempo? Ela funcionou bastante tempo. Daí, por causa da época da Covid, da restrição, parou, sim. Ela parou-se, né? Sim. E hoje há uma descrença, infelizmente, muito grande por causa do oportunismo de terceiros. De se apresentarem, que é esse o grande problema que a gente tem, se apresentarem em nome de instituições. Em nome de instituições. E não é só lá, né? Não, em não vários é só lá. lugares. Assim como o lar tem um nome muito forte, nós somos centenários. Então, quer dizer, a gente fica muito preocupado com algumas atitudes que são faladas em nome do lar. Então é preferível exatamente. Trabalhar de uma outra forma. Nós temos lá o nosso telemarketing, que a pessoa tem como fazer doação. Ela pode fazer a doação espontânea lá no lar. Então, quer dizer, nós temos outro meio, mas a gente se preocupa muito, muito com a integridade com a questão do nome, sim. do lar. Sim, isso prejudica bastante. Prejudica, né? Porque a Revoada Vicentina... famosíssima. Ela sempre foi famosa. Muito, né? E nós tínhamos, claro, é uma fonte de renda que nós deixamos de ter. Mas não é só isso. É o nome do lar ser levado de porta em porta. Você tinha junto exatamente a divulgação. A divulgação. Então, quer dizer, nós perdemos uma parte desse contato, olho no olho, esse contato humanizado, sim, né? Sim. E a gente sente falta. Vamos ver se a gente consegue montar alguma estratégia para que a gente retorne. O meio digital hoje é a vitrine. Sim, essas interferências que a gente vê, elas não são prejudiciais só nisso, né? Você vê as ligações. Quantas ligações entram no seu celular? Absolutamente nada a ver. E vou além. Ligações mentirosas. Isso é que eu Ou seja, a hora que você precisa falar com alguém, esse alguém pode ser prejudicado, seu negócio pode ser prejudicado. Eu, por exemplo, eu não atendo celular que não está identificado. Não preciso fazer isso. Mas quem tem um comércio, por exemplo, quem é um trabalhador, quem é um autônomo, dessa ferramenta. Como é que ele vai fazer não atendendo a ligação? Ou seja, as pessoas literalmente atrapalham. Infelizmente, hoje a gente tem uma falta de confiança muito grande no próximo. Você tem muito medo, né? A gente tem uma descrença naquilo que você está recebendo, qual a origem da informação, quem está batendo na sua porta. Quer dizer... Quantos diretores hoje o lar São Vicente? Muita gente fala São Vicente de Paula, né? Não, é Paulo. Sim, é Paulo, mas tem muita gente que fala Paula. Outro dia mesmo, conversando, Ângela, tem certeza que é Paulo? Eu falei, claro que tenho. Uma pessoa fala, que não era de Sorocaba. O nosso é um eu falei, homenzinho. claro que é Paulo, lógico. Então, não, isso acontece, quantos diretores assim você... Olha, por estatuto, para que a gente componha uma diretoria, nós temos que ter um presidente, um tesoureiro e um secretário. Então, daí, dependendo da diretoria,
ele põe um diretor de eventos, ele põe um diretor de patrimônio, ele põe um diretor de marketing, para que a gente possa fluir melhor as atribuições. Porque, Sim. afinal de contas, que nem aqui no caso de Sorocaba, nós temos um quadro hoje de aproximadamente 85 funcionários, porque funciona 24... Funcionários? 85? 85 diariamente? Diariamente, por quê? Como que é isso? Agora vamos falar do funcionamento, porque quantos idosos... Se existe esse número de funcionários, a demanda de serviço é alta. Ela é alta porque nós estamos hoje com 96 idosos. A partir de que idade? Nós temos a partir de 60 anos. 60 anos. Tá. Né? Não tem assim... Com 60 anos, se tiver enquadrado dentro da situação, realmente tiver uma necessidade... A avaliação é feita por vocês? É Como feita é que pela Renata, que é a nossa assistente social, em conjunto com a enfermeira, em conjunto com uma psicóloga. Depois dessa primeira entrevista, aí é passado para os médicos fazerem avaliação clínica e os exames clínicos para constatar que realmente ele precisa estar lá, porque ele entra também por causa de uma situação social. Por exemplo, ele pode entrar pelo SOS. Nós vamos lá no SOS. A vaga do SOS, ela já é uma vaga social. E nós temos a pessoa que, infelizmente, a família não quer cuidar. E o que nós fazemos com esse idoso? Nós vamos fazer o que com ele? Só que nós temos o idoso que a família não tem condição de cuidar ou não quer cuidar, mas ele também tem outra deficiência. Então, quer dizer, é uma situação... Ou seja, então lá não é simplesmente, não vão idosos que têm mobilidade total, que são completamente independentes. Você tem... Então. Como que é o perfil dos idosos de lá, Renata? O perfil para acolhimento seria o idoso grau 1, aquele que tem autonomia total... para fazer as atividades diárias sozinho. Sim. Com o passar do tempo, esse idoso ele evolui, né, para o grau 2 e grau 3, e a gente continua cuidando. Certo. Né? Mas para o acolhimento é grau 1. Tá. Porque senão fica muito complicado porque também, não é? É complicado, né? A questão de verba, conforme vai aumentando o grau de dependência, precisa aumentar o número de funcionários, de cuidadores, né? Daí tem toda a outra horas. questão. 24 horas. A enfermagem trabalha 24 horas. 24 horas. E nós temos a portaria também, que é 24 horas, né? Consequentemente. Nós temos a cozinha, que são plantões de 12 por 36. Qual é o funcionamento do lar? Vamos lá falar como é que começa o dia e o que oferece para os idosos. Para nós é difícil falar o que é dia ou é noite, né, Renata? Para nós o dia começa à meia-noite Já é outro dia, né? Já é outro dia. Já está começando um outro. Já porque durante a noite tem idosos que dormem, tem idosos que não dormem bem, tem aqueles que querem conversar durante a noite, porque dormiram durante o dia. Mas, em síntese, assim, vamos começar pela manhã. Logo pela manhã... Vamos fazer de conta que é assim. Isso. Vamos falar que eles levantam às 7 horas, 6 horas da manhã. Vai. Tá. Aí nós temos o café da manhã para eles. Depois do café da manhã, tem uma guarnição, que é obrigatória. Sim. A colação, desculpa, a guarnição. A colação. Guarnição faz parte do alimento também. Faz parte, mas é a colação. Durante esses intervalos, alguns deles estão tomando banho, por causa se está mais calor, se está mais frio, a gente tem que mudar o horário de banho. Depois eles têm o almoço, né? Eles têm as atividades no período da tarde, que é dado, então tem bingos, tem a parte de terapia, de fisioterapia em grupo, tem a fisioterapia. Tem outras atividades. Nossa, outra atividade é o que não falta. Certo. É o gostoso lá que é do bingo, entendeu? Que todo mundo esquece artrite, tudo que é osite, eles esquecem porque eles saem correndo para pegar o prêmio. Aí nós temos uma outra colação, o café da tarde. Sim. O café da tarde. Depois a gente tem... Né? À noite nós temos a janta e nós temos a ceia ainda. Tá.
Então a gente costuma brincar, gente, que lá o pessoal parece pintinho de granja. Enquanto a luz está acesa, estão comendo. Ótimo. São 6 refeições por dia. Sim. Imagina que troca de fraldas. São 400 fraldas por dia. 12 mil fraldas mês. Espera um pouco. 12... Eu não consigo imaginar isso. Ninguém. É por isso que as pessoas precisam... Aí vamos falar de como pode ajudar, Conhecer, meu Deus do céu, porque isso é fundamental. Existem pessoas que podem se voluntariar para ajudar, para estar com os idosos. Queria saber como funciona Renata isso, é Renata. especialista dessa Quero parte. saber como é que é a doação. Vamos fazer uma campanha aqui para o São Vicente de Paulo, meu Jesus amado. 12 mil fraldas. Mensal. E as fraldas, elas são custeadas pelo lar, tá? A gente não é o idoso, não é o familiar, é o lar que custeia. Tanto as fraldas quanto produtos de higiene pessoal. Então, são itens que a gente precisa bastante de doação, né? Itens de cesta básica, as prendas para os bingos, né? Porque eles têm atividade o dia todo, atividade de pintura, atividade cognitiva, o bingo que eles tanto amam, né? Tem jogos. Então, assim, a gente precisa de doação como um todo, né? Para manter as atividades, para manter o funcionamento. A questão de roupa, a questão de agasalho, roupas. A família... Dá, não dá? Como é que funciona? A gente recebe bastante doação também. Tá, de roupa tem. Aí é feito a seleção. O que dá para os idosos usarem, a gente passa para os idosos. A gente tem um setor para isso, né? Onde faz essa filtragem. Tá. E o que não dá, a gente manda para o bazar, onde reverte também para o lar. Bazar é bom, né? É bom. Ah, bazar. Nossa, bazar é muito bom. Tem coisas... Tem coisas coisa. muito legais, vale a pena. Então, a gente vai deixar depois, não vamos esquecer o endereço. Mas vamos falar das doações, o que é importante. Porque, assim, cesta básica, que é legal, que precisa. Medicamento tem ou não? Medicamento a gente não pode receber não doação pode receber, tá. devido à vigilância sanitária. Então, medicamento está fora. Daí Material de pintura? Material de pintura. Tá, material de pintura, sim. Itens de higiene pessoal. Tá. A fralda. Prendas. Todo mundo esquece, né? Shampoo, condicionador, sabonete. Desodorante. É difícil ganhar isso, não é? A gente Sabe tem uma coisa pouco difícil? mais... Não é o caso de vocês, porque são idosos. Mas quando você tem, que nem no Momules, por exemplo, que a gente tem adolescentes, meninas, absorvente não é uma coisa normal. Não. É normal, que eu vou dizer assim, não é uma coisa habitual não de ser dada. Sabonete, shampoo, tem as mulheres lá na Casa das Mulheres também. Então, é um item que é importante como fralda. E, Ângela, as nossas idosas, elas são vaidosas. Que delícia, elas querem um batonzinho, elas gostam de uma maquiagem, as unhas pintadas, o cabelinho cheiroso, você precisa ver. Eu sei que de vez em quando eu vejo, acompanho, que tem equipes. Rotary faz muito isso também, de levar profissionais para cuidar do cabelo, das unhas. Isso. Ai, gostoso, né? A gente recebe a bastante... vaidade, eu não sei se vocês concordam, mas a vaidade, para mim, está ligada à vontade de viver. Muito. Sim. Não é isso? Sim. Por isso que a gente quer dar esses estímulos, né, a eles. Por isso que a gente gosta muito quando vão o pessoal de faculdade, vão a moçada, vão jovens para animar o dia deles. As cabeleireiras que vão, elas fazem questão de passar pelo corredor e mostrar que elas estão diferentes. Os homens também, cabelinho cortado, barbinha feita. Bacana, não, é bacana. E o recurso vem de onde? Porque eu sei que receber recurso recebe. Agora, eles, por mais que eles sejam oferecidos, são insuficientes, porque o gasto... Eu não vou nem perguntar quanto de arroz e de feijão consome por dia. Depois das 12 mil fraldas, é melhor. Eu vou te dar esse número. É uma fazenda, com certeza, uma plantação. Pelo menos o de arroz. São 15 pacotes, 75 quilos de arroz por dia. Dia? A panela é grande.
A panela é grande. Imensa. A panela, dependendo da pessoa, dá para tomar um banhozinho lá dentro. 75 quilos? De arroz por dia. Gente. Que gira. Porque o que nós temos nesses 75? Vamos lá. Os funcionários também almoçam lá. Sim, claro. Eles têm que almoçarem lá. Então, Se a gente tem 85 funcionários, quantos idosos? 90? 96. São 200 pessoas. Então, você imagina, nós temos o café da manhã que é dado para os nossos funcionários também. Né? Quanto de pão? Olha, graças a um fornecedor aí, que ele é maravilhoso. Aí está concorrendo com você no lugar do céu, hein? Esse tá, e são tradicionais há mais de 60 anos na cidade de Sorocaba. Tá. Eles mandam 200 Se quiser falar o nome, pode ir tranquilo, aqui não tem problema nenhum. Da Padaria Real. A Real é demais, né? Nós temos outras, nós temos Capelli, que fornece bolo, nós temos empresas. Aqui pode falar tudo, falar o nome dos fornecedores, falar o nome dos voluntários, falar quem ajuda. O que acontece? O fato de a gente... É o esquecimento, porque nós temos, graças a Deus, a população sorocabana, ela é muito solista, ela é muito solidária, ela participa, né? A gente gostaria que também fosse assim em outras esferas aqui em Sorocaba. Mas a gente corre o risco de, quando a gente mencionar, esquecer algumas pessoas. Porque... Eu vou dar uma sugestão. Oi. Assim, alguma coisa que fique... Quando for postado o vídeo que vai para o YouTube do Momunes, que vocês vão repassar para as pessoas e vão divulgar, coloca junto, porque rede social tem o lado negativo, porque ele existe, como a famosa IA, né? A IA é maravilhosa, ela fornece muita coisa para a gente, ajuda muito, mas também traz problema, como tudo na vida, a gente tem os prós e os contras. Então, na hora que vocês forem divulgar, colocar nas redes, dá para colocar e marcar. Iremos colocar, dá para marcar os fornecedores, dá para marcar os voluntários. Iremos, né? Porque é como assim, a gente depende deles, né? Como não falar, por exemplo, de um Taust, se a gente não comenta que é um parceiro? Como não falar de uma Toyota? Como não falar de uma Uniso, que está sempre ali? Mas o que acontece? A gente... ser injusto. Vamos deixar para colocar nessa relação. Não dá, coloca na relação, porque aí com a relação... É que tem aqueles que são frequentes e tem aqueles que ajudam de vez em quando, então esporadicamente, então... E muitas vezes a gente corre o risco, né, de deixar um Instituto Marquete de fora. Não esquece de ninguém. Ali vocês podem... Ali não pode, nós iremos colocá-los todos, com certeza. Usem esse podcast para falar de todo mundo. Muito obrigado. Bom, falamos de doação, a doação, então, os telefones, os contatos, para que as pessoas possam procurar o endereço. Se tiver atividade, vocês fazem atividades também, festas e campanhas. Vamos falar de Fazemos. festa? Agora nós estaremos na festa julina de Sorocaba. Sim. Né? Essa festa é boa, viu? Coisa legal. E vai ter novidade, você viu? Vai ter bastante novidade. A gente viu ontem lá com a apresentação da primeira-dama. Nossa, incrível. Vai ter uma coisa que eu acho maravilhosa. A gente estava até conversando, Mazé Lima, a Enedir, que é do Granja Olga, falando sobre esse fato que vai ter, essa novidade que vai ter, que é a quadrilha. Ai, como é lindo isso. Demais a conta. Então, festa a gente precisa resgatar algumas coisas das festas tradicionais de antigamente, né? A gente fala tem que ter o pé de moleque. A festa junina é isso. Então, a gente precisa resgatar um pouco da nossa própria história da festa junina. Os shows são maravilhosos. Nós estivemos em atividade esse mês aqui na festa junina de Votorantim. Tivemos ajudando. Por quê? Votorantim tem uma creche, que é do Lar São Vicente de Paulo. E lá são 70 crianças. Então, também é uma estrutura quer dizer pesada. Que vai assim, como se diz, não é só são os extremos, tá? Não, nós somos os extremos, então... Parece a Momunes que vai de 0 a 100 anos. Tem uma senhora que faz ginástica há 104 anos. E tem os bebezinhos. E tem os bebezinhos também. Então, a gente, para nós, não temos isso. Então, a sociedade ela é composta desde creche, hospitais, como nós somos a unidade, que mais que nós temos no total?
além das creches, nós temos das Além das mulheres... creches e de um coração gigante, porque para caber tudo Não, isso. pouca gente sabe, né? E nós temos a outra ramificação que é através do Conselho Central, que ajuda as famílias. As famílias carentes. As famílias carentes. Nós vamos nas famílias, nós vemos a necessidade, que não é só o alimento. Muitas vezes ela precisa do Famílias de quem? documento. Famílias dos idosos ou famílias de São maneira famílias geral? que nos procuram e a gente faz um levantamento socioeconômico dela e a gente quer tirar ela desse elo da mendigância, eu vou te dizer assim. Sim. Porque é criado um elo. O filho nasce ali, ele convive naquele meio e a gente quer tirá-lo disso. E ele vai aprender a fazer isso. Então, a gente vê de que forma que a gente pode ajudar a família, porque dar o peixe é fácil. Chegar lá com uma cesta básica e sair na foto, resolve. todo mundo quer. Você já viu Sim. foto de Vicentino dando cesta básica? Não existe. É proibido. Sim. Mas nós estamos lá. E tá certo. Entendeu? Então, nós fazemos essa parte. Agora, vou falar da parte dos idosos, que é que a gente convive. É um clima de amor e ódio. Tem dia que eles aprontam, a gente quer matar, né, Renata? Como diz uma amiga, idoso é uma criança com Crescida. informação. Isso. Exatamente. E no outro dia eles estão um amor que você fala assim, não acredito. Parece que é outro, não é o de ontem. Não é o de ontem, sabe? Então, é muito bom. É muito bom a gente ver. Nós Aprende temos muito, né? nós temos uma criança, ao contrário, ela nasce, começa a ter os dentinhos, nasce o cabelo, ela começa a O falar. outro vai perdendo. Lá, infelizmente, eles vão se esquecendo, né? E o pior de tudo é quando você esquece a sua essência. Se você não tiver alguém para estar junto com eles, é terrível, né? Minha mãe teve Alzheimer e ela confundia a minha imagem com a do meu pai. Ela me conversar comigo como se estivesse conversando com meu pai. Com seu pai. Então, para a gente é duro, é difícil. Mas imagina naqueles momentinhos de lucidez da pessoa. O quanto ela não deve sofrer. Deve sofrer muito. Na hora que vem a lucidez é meio complicado. Bom, tem alguma... Nós estamos chegando no fim. Não falei que era muito... Esse papo é muito bom. Eu não falei que era muito rápido. Vamos conversar outras vezes. Eu tenho vontade de trazer todo mundo que eu já conversei, trazer outra vez, para a gente continuar esse bate-papo. Então, vamos deixar aqui para ficar registrado como que pode chegar qualquer tipo de ajuda para o Lar São Vicente de Paulo. Vila Betânia, não é isso? Vila Betânia, essa parte é a Renata, que ela filtra, aquela agenda que ela comanda como assistente social. Não isso, né? Porque ela é a voz dos idosos lá dentro, junto ao poder público e junto ao lar para defender os nossos idosos. Então doações todas. Renata, por favor. Doações, todos os tipos de doação são bem-vindos. Menos medicamento. Menos o medicamento, né? Devido à norma da vigilância sanitária. Nós estamos localizados na Avenida Betânia, 1255, no Jardim Betânia. Um contato de WhatsApp, e-mail... Se você não tiver agora, não tem problema. Tem? Então, ótimo. Vou passar o meu, né? Que como eu que faço essa triagem, é o 15 99744 3287. E a gente aceita todo tipo de voluntariado, seja grupos para fazer atividades com os idosos, sejam grupos para conversar com eles. Para fazer companhia, ler um livro. É bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Sim, e ser voluntário é uma delícia, né? Tem muita gente que diz, mas contar com voluntário é difícil porque ele vai quando ele pode. É tudo relativo. Muito. Tem voluntário que vai quando pode, tem voluntário que é constante. Tem empregado que vai quando quer e tem empregado que não vai e falta muito. Exatamente. Ou seja, que nem, por exemplo, a pessoa que trabalha comigo em casa 30 anos. E eu vou dizer para você, ela nunca teve uma falta. Pois é. Quando precisou sair, Ângela, estou saindo, mas volto daqui a pouco. Vem depois, vem fora do horário, vem mais cedo, sai mais... Ou seja, uma pessoa extremamente... Eu digo assim, que ela é uma amiga mais do que querida. A gente não pode cobrar nada do voluntário, porque, Ângela, uma coisa que a gente tem que saber o que fazer com ele é o nosso tempo. O nosso tempo. Porque ele não volta. Então, isso perdeu, acabou. Perdeu. Então, como usá-lo? De que forma usá-lo? Quem vai dizer isso é o seu ser. É você
Não sou eu que vou exigir que o voluntário. Vamos ajudar porque a gente vai ganhar Uma hora, 1 minuto, 1 dia, é aquilo que a pessoa Tudo é bem-vindo. vai, como se diz, alimentar o ego dela, como que ela vai alimentar a alma dela. Não importa. Tem gente que pode ir lá e ficar conversando, tem gente que vai lá e quer ajudar, tem gente que quer fazer até coisa que não pode. A gente passa apuro. Não, mas chegando, o importante é ir tá lá. Décio, obrigadíssima por estar aqui. Eu é que agradeço Foi um muito prazer pelo convite. imenso receber vocês. Renato, obrigada pela atenção, obrigada por estar aqui. Gostei muito, foi realmente bem gostoso. Agradecer a Mazé Lima que deu essa sugestão, porque vocês são, assim, realmente incríveis. É uma sociedade que trabalha e trabalha muito. Então, assim, vou deixar meu abraço, minha gratidão, levar meu abraço para todos os idosos e mais do que para os idosos, para a equipe, né? Será dado Porque não é fácil. E para você que nos acompanha toda semana aqui no podcast Momunes em Preto e Branco. Um beijo e meu abraço. Obrigada.